Meus queridos irmãos, nós estamos iniciando uma jornada no livro de Gênesis, e pensando nos personagens que estão registrados no livro de Gênesis, de Adão até Abraão. E nós vamos continuar hoje. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 5. Você tem desde o verso 17 do capítulo 4 até o verso 31 do capítulo 5, uma caminhada pela genealogia ali de Adão. E eu gostaria de pensar com você sobre um desses personagens que está registrado em Gênesis capítulo 5, a partir do verso 18. Eu vou estar lendo na NVI. Diz assim a palavra do Senhor: aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. E morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra neste momento. Fala conosco, fala aos nossos corações. Estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz e precisamos aprender do Senhor. Em nome de Jesus, amém. O que você gostaria de escrever na lápide do seu túmulo? Já pensou nisso? Lembra disso, porque um dia todo mundo vai morrer, a não ser que Jesus volte antes, né? O que você gostaria que escrevesse na lápide do seu túmulo? Eu dei uma pesquisada na internet, só para a gente entender um pouquinho quais frases que tem lá, né? E eu lembro que uma das últimas vezes que eu fui em cemitério, e pastor geralmente vai muito em festa de aniversário, mas vai muito em cemitério também, em velório e tal, faz parte do ministério. E eu gosto, assim, não gosto de ir em cemitério, é claro, mas quando você está lá, você fica andando. Eu gosto de ver o nome das pessoas, tem a foto das pessoas, né? E a gente fica pensando, como é que será que foi a vida dessa pessoa? Né? Eu vi uma vez um senhor que nasceu no ano 1800 e morreu em 1925, 1935, uma coisa assim. E a foto bem apagada dele assim, né? Eu ficava olhando, puxa vida, quanto tempo tem que essa pessoa, né, morreu e tem ali o nome dela, ali, tem o nome da família, tal. Como será que foi a vida dessa pessoa? Tal. Geralmente está escrito lá, né, bom pai, querido esposo, né, o bom filho, aí por aí vai, né, saudades eternas, tal. Mas eu peguei e dei uma olhada lá na internet, algumas sugestões. Aí lá na sugestão da internet está escrito assim: o ecologista escreveria assim: entrei em extinção. Né, o ecologista. O humorista diria assim: isto não tem a menor graça. Estava escrito lá. O alcoólatra poderia dizer: enfim, sóbrio. Né? E qual seria a sua escrita lá? Eu já escolhi a minha. Eu espero que eu não morra. Eu encontrei com o irmão daqui da igreja e falou: pastor, Deus me disse que eu vou participar do arrebatamento. Eu falei: estou junto. Vamos juntos ser arrebatado. Né? Mas se tivesse escrito, eu escreveria lá: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O que seria que estaria escrito? Quando a gente pensa em cemitério e pensa em túmulos, o capítulo 5 é uma viagem no cemitério. O capítulo 5 de Gênesis, que nós estamos meditando hoje, ele é uma viagem que você tem por todo o cemitério e vai caminhando. E se você começar a ler o capítulo 5, você vai entrar na primeira quadra ali do cemitério, que vai estar Adão,
e no seu epitáfio está dizendo assim: viveu ao todo 930 anos e morreu. Aí você vai andar um pouco mais na outra quadra, tem Sete, que viveu 912 anos e morreu. No caminho, nós encontramos Enos, Cainã, Maalalel, Jared, e todos esses têm uma lápide com as mesmas palavras. Viveu tantos anos e morreu. Hoje em dia não coloca morreu, a gente coloca data tal a data tal, né? E acabou a história. Mas quando você olha o texto que nós acabamos de ler, tem alguém aqui que contrariou essa caminhada. Porque quando você chega no túmulo de Enoque, não tem o túmulo de Enoque. Por que não tem o túmulo de Enoque? Porque Enoque andou com Deus e Deus tomou ele para si. Enoque foi caminhando com Deus, irmã Joselma, foi caminhando com Deus, e Deus falou assim: vamos lá em casa tomar um café? E ele foi, e não voltou, ficou lá. O que é interessante nós observarmos e impressionante é que ele anda de tal forma com Deus que ele não experimentou a morte. O que nós temos que aprender sobre isso? Nós podemos aprender uma coisa que é muito interessante, que Enoque não é um daqueles personagens bíblicos que se ouve muito falar por aí. Ele não é um Paulo, ele não é um Davi, né? Não é nem um Noé. Ele é um camarada simples, ele não fez milagre, ele não pregou um sermão. Ele é uma pessoa como eu e você, uma pessoa simples. Mas uma pessoa que andou com Deus, teve uma vida discreta, mas um homem que andou com Deus de tal forma que Deus tomou ele para si. Ele foi arrebatado para junto de Deus. O que nos ensina? Nos ensina algo que nós precisamos ter em nossa vida, por exemplo, o que significa andar com Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós aprendemos que andar com Deus significa ter um relacionamento com Deus. Significa que você precisa conhecer a Deus. Andar com Deus significa que você está caminhando em sua vida dia a dia e vai tendo cada vez mais comunhão com Deus. A gente olhando aqui nos nossos irmãos, nós olhamos aqui, nós temos aqui o irmão Emídio mais a irmã Marlene. Quantos anos de casado, irmã Marlene? 52 anos. Todo mundo que está aqui, se eu perguntar, você conhece o irmão Emídio? Todo mundo conhece, não conhece? Quem conhece o irmão Emídio aqui? Todo mundo conhece. Quem conhece o irmão Emídio é a irmã Marlene. Ela conhece o Emídio, ela sabe o que ele gosta de tomar de café, sabe qual que é o melhor almoço dele, o que ele gosta de comer na janta, sabe o que ele gosta e não gosta de fazer, sabe quais são os sonhos, as alegrias, as frustrações. Ela que sabe. Nós sabemos o nosso domingo aqui, segunda, nos ensaios, ou numa quarta-feira. E conhecer Jesus e andar com Jesus é isso. É você ter comunhão tal com Deus que é como fosse um casamento mesmo. É você conhecer a pessoa, é você ter comunhão com ela, saber quais são os sonhos dela, qual é a vontade dela, quais as dificuldades dela, é tudo isso. E quando nós olhamos para o nosso caminhar com Deus, significa andar com Deus de tal forma que você começa a fazer a vontade do Senhor, você começa a todas as coisas que você vai fazer, que você quer compreender, você sabe que você pode colocar Deus naquele negócio. Então, quando nós pensamos em andar com Deus, saber que nós podemos tomar decisões pautadas na vontade de Deus. Diz que alguém chegou para uma menina que tinha muita comunhão com Deus e perguntou para ela assim: se o diabo batesse na
porta da sua casa, ou melhor, na porta do seu coração, o que você faria? Eu pediria para Jesus abrir a porta. Porque quando ele olhasse para Jesus, ele ia dizer, opa, foi engano. E saía fora. E ela sabia, e ela aprendeu, que para as coisas mais difíceis nessa vida, seja em qualquer área da sua vida, o que ela precisa fazer é sempre colocar Deus aonde? À frente. Nas lutas, nas dificuldades, nas nossas fraquezas, nas nossas tentações, Deus tem que estar sempre à frente. Deus tem que estar conduzindo a nossa vida. Isso significa andar com Deus. É ter comunhão com Deus e saber que não tem nenhuma decisão que eu vá tomar que Deus não esteja participando. Mas nas alegrias também. É claro, nós temos que colocar diante do Senhor não só as nossas frustrações, as nossas preocupações e colocar Deus na frente, não vir à igreja somente quando eu estou precisando de uma campanha de oração. Essa fé é uma fé temporária. Eu estou precisando que uma porta se abra, então eu vou nas quartas-feiras na igreja participar da campanha de oração com os irmãos ali, para que Deus possa me atender naquela necessidade. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que uma vida de comunhão é a vida de alguém que anseia por estar com Deus. É a vida de alguém que tem alegria de estar na presença de Deus, que tem prazer em orar, em ler a Bíblia, em saber que Deus está conduzindo a sua caminhada. É uma alegria poder saber que aquele que caminha com Deus aprende que ele precisa estar com Deus. Ele tem fome de Deus, ele tem sede de Deus. O salmista diz, e nos revela lá no Salmo 42, verso 1, quando ele diz, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E é assim que eu e você precisamos estar. Precisamos estar consciente de que nós precisamos de Deus. E quando nós caminhamos com Deus, e é importante a gente saber que nesse caminhar com Deus, Deus também se importa com a gente. Deus se importa conosco. Deus tanto se importa e quer ter comunhão conosco, que Deus mandou o seu Filho para se tornar homem e viver entre nós. E nós aprendemos isso, que Deus, para se relacionar conosco, o profeta diz que Deus passa a ser chamado de Emanuel, que é Deus conosco, porque Deus quer se relacionar conosco também. Então, quando nós olhamos a vida de Enoque, sabendo que andar com Deus é ter relacionamento com Deus, andar com Deus é obedecer a Deus. É obedecer a Deus. Se nós amamos a Deus, nós temos que obedecer a Deus. Se nós caminhamos com Deus, nós olhamos para a palavra de Deus, aprendemos aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, e nós passamos a viver de acordo com a vontade de Deus. E a segunda lição que nós temos aqui, como você pode andar com Deus? É algo muito interessante. Esse projeto de realizar esse sonho de andar com Deus só tem um caminho, através de Jesus. Ninguém consegue andar com Deus se não for por Jesus. Ninguém consegue. João 14,6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Quem vem, vem a quem? Quem vem, vem a mim. Jesus está dizendo isso. Ninguém vem ao Pai. Ele é o Filho e Ele também é o Pai. Ele é Deus. Se nós queremos caminhar com Deus, não é possível essa caminhada sem primeiro conhecer a Deus, sem primeiro descobrir quem Deus é e sem primeiro se submeter a esse projeto de andar com Deus, ler a Bíblia todos os dias, orar a Deus todos os dias, compreender que o que Deus quer de nós é que nós possamos
nessa caminhada, a cada dia, a cada momento, Deus nos libertando daquilo que nos escraviza. Agora, a vida cristã e andar com Deus não é um passe de mágica. Ninguém recebe tudo e é liberto de tudo de uma hora para outra. Isso não é verdade. Quando nós andamos com Deus e nós caminhamos com Deus, nós vamos aprender que existe para todos nós compromissos espirituais. Por exemplo, Jesus fala: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Meus irmãos, a salvação ela é de graça. Ela é graça de Deus. Mas santificação, consagração de vida, isso tem um preço a ser pago. E o preço a ser pago é cada um carregar o quê? A sua cruz. Nós queremos ter uma vida com Deus e queremos andar com Deus de uma forma que cabe a nós, ou melhor dizendo, da forma que eu quero. Achamos que andar com Deus é do jeito que eu quero, mas não é isso. Andar com Deus é andar com Deus do jeito que Deus quer, não do jeito que eu quero. O nosso grande problema é que às vezes nós achamos que podemos ajudar a Deus. Senhor, eu quero te servir, mas tem que ser desse jeito. Desse jeito não adianta, desse jeito não dá. Não resolve. Se você abrir em Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2, o apóstolo Paulo vai ensinar para nós o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós nos submetemos a Jesus e queremos andar com Jesus, nós temos um preço a ser pago. Devemos dar a nossa vida em sacrifício vivo. Isso significa mortificar a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas paixões, aquilo que nos escraviza. Nós precisamos pegar esse velho homem, crucificar ele todos os dias na cruz, abrir mão de muitas coisas que eu quero para satisfazer a minha própria vida, para estar fazendo o quê? A vontade de Deus. E à medida em que eu vou andando com Deus, à medida em que eu vou caminhando com Deus, eu vou experimentando a boa, perfeita e agradável vontade dele na minha vida. Mas é preciso abrir mão de muitas coisas. Por quê? Eu preciso estar de acordo com aquilo que Deus quer para mim, para que eu possa andar com ele. Amós vai dizer no capítulo 3, verso 3, 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? É claro que não. Você não pode andar junto com o Senhor, você não pode andar com Deus se você não está de acordo com Deus. Por isso que não tem como nós andarmos com Deus se não for da forma que Deus requer de cada um de nós. A terceira lição: qual o resultado de andar com Deus? Olha para a sua vida. Qual o resultado de andar com Deus? Olha para a sua vida. Se você tem andado com Deus, você sabe que você tem desfrutado de bênçãos que vêm de Deus. Se você tem andado com Deus, você sabe que a sua família tem sido abençoada. Se você anda com Deus, você sabe que retidão, pureza, amor, paz tem feito parte da sua vida. Porque isso faz parte do caráter de Deus e Ele compartilha esse caráter dele com a nossa vida. Nós precisamos, queridos irmãos, entender que caminhar com Deus tem que ser em harmonia. E assim também é o que acontece quando uma pessoa anda com Deus. Ele medita na palavra, ele caminha com Deus, ele vai permitindo que o Espírito Santo vá transformando a vida dele, vai mudando o seu coração, vai mudando a sua mente e as decisões que ele passa a tomar agora
começa a ser dentro da vontade do Senhor. Eu já disse aqui, e eu gostaria de compartilhar, que aquele cantor Asaf Borba, que nós cantamos muitas canções dele aqui, ele disse que quando ele se converteu, e ele mexia com drogas, ele gostava de fumar, tal, naquela época, na década de 70, quando ele foi fumar, Deus falou no seu coração: essas coisas não pertencem mais a você. Você morreu para isso. A sua vida agora é outra coisa. E ele começou a mudar os hábitos. E ele falou algo interessante: não precisou ninguém me ensinar. A hora que eu aceitei Jesus no coração, não precisou de ninguém me ensinar. Quando eu ia fazer uma ação de pecado, Deus falava: isso não é mais para você, Asaf. Acabou. A sua vida agora é outra. E eu fui abandonando, ele disse. Eu fui abandonando, e eu continuo abandonando muitas coisas, porque a nossa caminhada cristã, ela é progressiva, é todo dia, e a nossa caminhada só termina quando nós chegarmos no céu. É por isso que quando nós olhamos para Enoque e pensamos que Enoque andou com Deus, e Deus foi caminhando com ele, e Deus levou ele para morar com ele. E é assim que Deus quer fazer comigo. É assim que Deus quer fazer com você. Que a gente possa andar com Deus de tal forma que possamos criar uma expectativa no nosso coração que nós vamos um dia nos encontrarmos com Deus. Por quê? Porque eu penso assim, eu estou com 56 anos. Vou fazer 57, fim do ano, está longe ainda. Vamos aproveitar os 56, né, Olívia? Estou com 56 anos. Já vivi muito mais que meu pai. Meu pai morreu com 49 ou 51, alguma coisa assim. Né? Pela família eu já estou no lucro. Né? Então, eu não sei quando é minha partida, mas eu sei que ela vai chegar. Agora, o que nós precisamos é compreender que o dia que chegar a nossa hora, a morte vai ser uma porta. E Deus vai nos levar para morar com Ele para sempre. Jesus disse isso para nós. Eu vou preparar um lugar. E depois que eu preparar o lugar, eu virei e buscarei vocês para viver aonde eu estou vivendo. É isso que ele ensina. Isso pode acontecer em 2 momentos. Quando uma pessoa morre em Jesus e ela vai morar com Deus, porque ela recebeu Jesus como Salvador, ou quando Jesus voltar e Jesus arrebatará essa pessoa. Por que eu digo Jesus? Porque Jesus disse para o ladrão na cruz o quê? Hoje mesmo estará com quem? Com o anjo no céu? No paraíso? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, o dia que nós fecharmos os olhos aqui, parar de respirar, no mesmo momento estaremos com o Senhor Jesus no céu. Já pensou isso? A gente fala tanto de Jesus, a gente prega tanto de Jesus, a gente ora tanto a Jesus, a gente fala de tudo que Jesus fez por nós, e um dia nós o veremos face a face. Agora, para viver esse face a face e ter a certeza de morar no céu, nós precisamos ter certeza de que Jesus é o nosso Senhor, de que Ele é o nosso Salvador e mais, de que Jesus nos conhece. Porque não basta conhecer Jesus, Ele tem que nos conhecer e nos reconhecer como seus filhos. Porque alguém que não queira andar com Deus aqui, às vezes nós pensamos e topamos com alguém que não quer andar com Deus aqui. Não, mas eu não quero andar, quero viver minha vida, mas não quer viver a vida com Deus aqui, mas quer viver no céu. É interessante isso. Tem gente que não quer viver com os crentes aqui, quer dizer, não quer viver na igreja, mas quer viver no céu. Mas como é que pode ser isso? Se a nossa vida aqui é uma experiência com Deus, daquilo que nós vamos viver no céu, o bonitinho não quer viver com os crentes aqui, mas quer viver no céu. Como é que pode ser isso? Se nós não queremos e não decidimos não viver com Deus aqui, isso vai refletir aonde, irmãos? Na eternidade. Se você vive com Deus aqui, se você caminha com Deus aqui, você caminhará com Deus na eternidade. Se você não caminha com Deus aqui, o dia que você partir, você não caminhará na eternidade. Não adianta acender vela,
Não adianta fazer missa depois de 1 mês, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Não adianta pagar para te tirar do purgatório, porque isso também não existe. O que resolve é a sua decisão. Se você quer caminhar com Deus aqui, caminhará eternamente com Deus lá. Se você quer viver longe de Deus aqui, então você viverá a sua eternidade longe de Deus na eternidade também. Então, por isso que o que Enoque nos ensina, daquilo que nós aprendemos aqui, de tanta gente, você olha a descendência de Caim, uma descendência violenta, né? Você tem um dos filhos de Caim, né? Uma das descendências de Caim, que é Lameque, que diz o seguinte: escutem minhas palavras, eu matei um homem porque me feriu e matei um menino porque me machucou. A violência estava nas mãos da família de Caim. Mas na família de Adão, daqueles que Adão gerou, que vieram os seus descendentes, e um homem se destacou, que foi Enoque. Ele andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus, e Deus tomou ele para si. Que a minha vida, que a sua vida, pode ser uma história vivida como a história de Enoque. Talvez a gente não fique famoso, talvez a gente não saia na mídia, mas que o dia que eu e você, as pessoas possam dizer: aquela pessoa andou com Deus. E hoje ele está na presença de Deus. Amém? Que isso seja realidade nas nossas vidas, para que nós possamos deixar um legado de fé em Deus, de caminhada com Deus, para que as pessoas possam se inspirar. Como nós nos inspiramos no exemplo de Enoque, que nós possamos também ser inspiradores de pessoas que vivem com Deus, para que tenham uma vida com Deus e possam juntos, todos nós, nos encontrarmos na eternidade. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai querido, pela nossa vida, e te pedimos, Senhor, que nós possamos, de fato, verdadeiramente andar contigo, Senhor. A exemplo de Enoque, ó Deus, que nós possamos ter experiências com o Senhor, temos os nossos corações abertos e que nós possamos, cada um de nós, possamos cada vez mais dizer: ó Deus, que um dia vamos morar com o Senhor no céu e que o Senhor possa nos levar para contigo. O nosso sonho, ó Deus, e o nosso desejo é o arrebatamento. Assim como o Senhor tomou Enoque e Elias para o Senhor, que não experimentaram a morte, nós gostaríamos também de não experimentar a morte. Mas sabemos, ó Deus, que se for da tua vontade, que nós tenhamos que experimentar ter essa experiência, nós sabemos, ó Deus, que atravessar a porta continuaremos a viver contigo. Muito obrigado. Muito obrigado pela salvação em Jesus. Muito obrigado porque o Senhor se fez carne, habitou entre nós, pregou o teu evangelho e nos alcançou e nos resgatou. Muito obrigado pela vida eterna. E eu peço a Deus por todos aqueles que não podem ter essa certeza, que não têm essa certeza, que eles possam ainda hoje, nesta noite, tomar uma decisão de transformação das suas vidas, para que possam ter a vida eterna. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no precioso nome de Jesus. Amém.